Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. É com alegria que iniciamos esse ano de 2021, o primeiro evento da nossa gestão da Sociedade de Psicanálise de Brasília. Nosso grupo de diretoria do biênio 2021-2022 é composto por Lúcia Passarinho, presente, que está aqui no grupo, presidenta. Luciano Lírio também já chegou, coordenador do Instituto, nosso Instituto de Ensino, que tem o nome da Virgínia Leone Bicudo. A Isa Paniagua, nossa colega secretária, Fernanda Lenzi, como tesoureira. Daniela Pietro, diretora científica, que era anterior, né, diretora de Comunidade e Cultura, que eu estou substituindo a partir dessa nova gestão, e por mim, que sou Beth Mori, e sou atual diretora de Comunidade e Cultura. Nessa função de coordenação dessa diretoria, me acompanham as minhas queridas colegas e eficientes psicanalistas, Daniela Boianovski e Tereza Lírio. As ações dessa diretoria são estruturadas e colocadas em ação por nós três, e sempre com o apoio das nossas secretárias, Lanusa e Flávia. A principal atribuição da Diretoria de Comunidade e Cultura é a de aproximar a psicanálise à comunidade. Realizamos atividades para ampliar o diálogo com todos vocês em eventos como esse, quando elegemos um tema, um acontecimento sociopolítico e cultural, filmes e temas de interesse da comunidade, por exemplo, para debatermos com nossos convidados, em geral são colegas, psicanalistas e até outros profissionais de outros campos de saber. É de nosso interesse manter essa ação, e para isso contamos com a colaboração de todos vocês. Solicitamos que nos enviem sugestões de assuntos que podemos abordar nos próximos eventos. Façam contato conosco. Nos procurem, tanto no nosso site, quanto nas nossas redes, nas páginas que temos no Facebook e no Instagram. No ano passado, devido à pandemia, inauguramos também em nossa diretoria uma nova modalidade de trabalho junto à comunidade. Dentro de uma proposta de uma rede solidária, psicanalistas das nossas sociedades se mobilizaram para oferecer atendimento psicanalítico online e gratuito. Assim, para a nossa conversa de hoje, escolhemos como tema essa pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que, infelizmente, já com suas variantes, tem nos abatido desde o último dia do mês de dezembro. Alguém falou alguma coisa? Não, ok. Que tem nos abatido desde o último dia do mês de dezembro de 2019. Nesse contexto, o Brasil, com uma história de enorme desigualdade social, é hoje o segundo país em contaminação e totaliza, até o momento, mais de 240 mil mortos. Aproveitamos para lamentar e prestar nossas condolências a todos que tenham perdido familiares, amigos, pessoas queridas ao longo desse tempo. A marca de mais de 110 milhões infectados já causou a morte de 2 milhões e 500 mil pessoas no mundo, dos quais 10% desses são brasileiros. Além dessa catástrofe, seguimos esse ano em nossas cidades fragmentados socialmente. Assistimos à predominância de valores conservadores e ataques de ódio ao diferente. Cresce o racismo, a homofobia, a misoginia, a violência contra as mulheres, jovens e crianças, negros da periferia brasileira. Vivemos também a recusa do pensamento científico, a repressão à liberdade de expressão nas universidades, o cala-boca da imprensa. Para muitos de nós, são ataques sentidos como algo da ordem do traumático, algo excessivo que fazem romper o sofrimento, tanto subjetivo quanto coletivo. Episódios de violência ocorrem indefinidamente e, mediados massivamente, muitas vezes de forma teatralizada pela mídia e redes sociais, nos tiram o fôlego e a possibilidade de elaboração desses traumas impedem-nos na construção de novos rumos. É nesse cenário que surge a atual pandemia. É essa sociedade já profundamente ferida que irá sentir seus efeitos devastadores.
Na nossa clínica psicanalítica, percebemos o aumento de queixas e sintomas relacionados a esse acontecimento. Escutamos a angústia de pessoas tomadas por esse desamparo social, pela literalidade desses excessos de ataques sofridos em si e no outro, e que, infelizmente, vem sendo protagonizado pelos governantes de nosso país. E nós, como psicanalistas, também afetados por essa vivência, fomos também requisitados a um contato maior com a morte e a transitoriedade. Por um lado, há uma intensificação e explicitação daquilo que nos diferencia, por outro, nossa singularidade, decorrente de nossa história, marcada por nossos privilégios ou pela ausência deles, foi posta à prova e, nos melhores casos, enriqueceu-se. Nesse sentido, além de mantermos a oferta de nossa escuta na modalidade virtual em nossos consultórios, temos procurado elaborar esse sofrimento por meio de falas em lives como essa e também por escrita de artigos em nossas revistas específicas, e cito como exemplo a nossa Revista Brasileira de Psicanálise, que lançou 2 números sobre a pandemia na gestão da grande amiga Marina Massi, da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, como também ensaios publicados, eu cito o Observatório Psicanalítico da FEBRAPS, da Federação Brasileira de Psicanálise, vocês podem ter acesso a esses ensaios pelo Facebook, um dispositivo de escrita psicanalítica sobre os acontecimentos sociopolíticos, culturais e institucionais, de cuja curadoria eu faço parte. Esses escritos apontam para essa dor, para uma certa melancolia, vivida também por nós, psicanalistas. Em nossas escritas, como uma possibilidade de elaboração de objetos perdidos nesses nossos espaços de testemunho. Bem, hoje, nesse dia, 20 de fevereiro, então, temos o prazer de receber 2 queridos colegas para pensarmos as dimensões do sofrimento durante a pandemia. São eles, Bernardo Tanes, doutor pelo Núcleo de Psicanálise da PUC São Paulo e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, da qual foi presidente no período de 2017 a 2020. Bernardo foi também diretor de Comunidade e Cultura da FEPAL, a FEPAL é a Federação Psicanalítica da América Latina, e Bernardo é um pensador da psicanálise brasileira. Ele publicou livros como Memória e Temporalidade, o infantil em psicanálise, esse tema, aliás, será o tema do próximo congresso da IPA, o Congresso Internacional, que seria em Vancouver, né, mas vai ser online. Também publicou Circuitos da Solidão, entre a Clínica e a Cultura, e tem também um livro organizado sobre o pensamento do psicanalista francês Roussillon, com a colega Eliana Rache, e também tem um outro livro com a nossa querida amiga Magda Cury, também da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo. O livro chama Psicanálise nas Tramas da Cidade. Recomendo todos esses livros. Sylvain Lévy é médico da saúde pública, atuou como técnico do Ministério da Saúde e é psicanalista da nossa sociedade aqui de Brasília. Sylvain tem publicado ensaios importantes no Observatório Psicanalítico sobre esse tema que nós estamos conversando hoje. Cito alguns de seus ensaios. Imunização em realidade psíquica, uma ideia sobre a dinâmica da manutenção do poder e da elite brasileira, e o Ministério da Saúde adverte, nada a declarar, tudo a esconder, dentre outros ensaios que Sylvain tem publicado. Para a divulgação desse evento, vocês devem ter visto algumas falas que a gente publicou, tanto de Bernardo quanto de Sylvain, e aí eu quero retomá-las para a gente começar aqui agora com a fala deles. Sylvain nos disse: a pandemia do coronavírus evidencia o desconhecimento sobre uma doença, a desigualdade social, o desgoverno. Mas, ao mesmo tempo, descobriram o SUS, o Sistema Único de Saúde. E Bernardo nos lembrou que os tempos de catástrofes sociais, como a que vivemos em função da pandemia, ecoam angústias primárias de desamparo e colocam em evidência nossa fragilidade física e também nos campos social e político. Vamos conversar sobre o impacto subjetivo do isolamento social, o sofrimento gerado e as possibilidades de contenção, elaboração e ação. Bem,
Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu só gostaria de combinar com vocês que estão aqui com a gente como será a condução do nosso trabalho. Os nossos debatedores falarão primeiro, em seguida trocarão as suas impressões entre eles, e em seguida, então, passaremos a palavra para vocês, participantes dessa live. Ao longo dessa primeira hora, eu já vou convidando a vocês que coloquem os nomes de vocês no chat, se vocês já tiverem perguntas para serem feitas, porque aí a Lanusa, que está aqui nos acompanhando, a nossa secretária, ela vai já organizando essas inscrições. Então, fiquem à vontade de colocar o nome dentro do chat. Bem, passo a palavra para os nossos convidados. Nós combinamos que iniciaremos com o Silvan e, em seguida, com o Bernardo. Bem-vindo, queridos amigos. Vocês dois, desde já, agradecemos a colaboração, o pronto aceite de vocês para estarem conosco nessa tarde. Bom, eu acho que eu começo. Sim. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para essa conversa entre amigos. SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus, vírus da China. O agente da última epidemia planetária recebeu várias denominações, que circulavam da laboratorial à etiológica, da epidemiológica à política. Segundo a necessidade do discurso, a denominação se prestava aos interesses do discursante. Só por aí já se prenunciava e pronunciava uma novidade nova. O medo do desconhecimento produzia uma angústia global e um tipo de resposta que variava de conteúdo e de idioma, mas continha um substrato comum no esforço para aliviar essa angústia: a tentativa de substituir o desconhecimento real por um conhecimento fantasiado. A busca por um medicamento resolutivo se enquadra nessa dinâmica, e talvez o mais famoso e mais difundido desses tenha sido a utilização da cloroquina como tratamento medicamentoso, às vezes até como um tratamento de prevenção. Muito embora outras drogas, como a ivermectina e algumas poções, como chá de alho com gengibre e a ingesta de doses de uísque e de vodka, também tenham sido recomendados. Essa pandemia evidenciou o desconhecimento, o desgoverno e a desigualdade social. Essa última, dramaticamente exposta com o aumento da miserabilidade, do desemprego, da falta de condições sanitárias e de alimentação para milhões de pessoas, e na desigualdade na distribuição de renda e de oportunidades. É na noção de equidade, como dizia Santo Agostinho, o dom do espírito e da alma humana, que melhor pode se desenvolver o princípio da cidadania. Equidade é julgar com igualdade, é dispor com igualdade, é conceber as pessoas como seres que são iguais. É também conceber a diferença como algo que caracteriza e não como algo que inferioriza, como diz Boaventura Santos. Algumas desigualdades já evidentes agudizaram-se, outras se cristalizaram e outras ainda se apresentaram. As recomendações de higiene, como lavagem das mãos, dos instrumentos e objetos e asepsia dos ambientes, eram dificultadas ou tornadas impossíveis em lares ou locais insalubres e desprovidos de água tratada ou mesmo de água corrente e de saneamento. Os espaços disponíveis para isolamento e quarentena variaram com triste frequência, de 1 a 1.000 metros quadrados por pessoa, segundo a habitação. As condições de lazer intradomiciliar, idem. As possibilidades de continuação do processo educativo ficaram restritas a escolas que disponibilizaram aulas à distância e os acessos dos estudantes a equipamentos de informática que o permitissem. O vão existente entre a renda das pessoas e das famílias foi de tal modo aprofundado
que o recebimento de auxílio monetário, com valor de 60% do salário mínimo, significa para muitos a distância entre a vida e a morte. Se não é surpresa, continua a ser chocante. O Brasil é classificado como o pior país na gestão da epidemia de Covid-19, segundo um estudo do Instituto Lowy, da Austrália. A análise considerou o número de casos e mortes confirmados, casos e mortes por milhão de habitantes, casos em proporção à testagem e testes por cada 1.000 habitantes. A Nova Zelândia ficou em primeiro lugar nesse estudo. Segundo o Medscape, o Brasil, no início de fevereiro, ocupa a terceira posição mundial em número de casos, atrás apenas de Estados Unidos e Índia, e o segundo em número de óbitos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Para abrir o leque ideológico das críticas à condução da epidemia, temos a opinião de Armínio Fraga, investidor financeiro e ex-presidente do Banco Central, opinião essa publicada na Folha de São Paulo no dia 31 de janeiro deste ano. Diz ele: o caso da saúde talvez seja o mais dramático, pois envolve desprezo escancarado pela ciência e suas recomendações, falta de planejamento e, portanto, descaso com a vida e enormes e desnecessários custos sociais e econômicos. Mas, mesmo do lodo nascem flores, ou como disse uma sobrevivente do Holocausto, havia sempre uma mariposa amarela que sobrevoava os espíritos. E coisas boas se revelaram, não só na e com a psicanálise, mas na capacidade humana da vinculação, criando, restabelecendo e fortalecendo laços emocionais e afetivos, mesmo à distância e mesmo mediante o uso de tecnologias de comunicação. Para não dizer que todo des foi deletério, aconteceu a descoberta do SUS, ou melhor, o reconhecimento daquilo que já era conhecido. O SUS merece uma notação à parte. Sem o SUS, teria sido uma catástrofe, disso ninguém duvida. Nas palavras do sanitarista Gonçalo Vecina, com o SUS é difícil, sem o SUS é a barbárie. Revelou-se fundamental para a sociedade brasileira. Alguns dados sobre esse Sistema Único de Saúde merecem ser colocados para todos. O orçamento do Ministério da Saúde está em torno de 130 bilhões de reais. Mas o SUS alcança em torno de 300 bilhões por ano, quando são somados aquilo que é aportado por estados e municípios. Porém, isso representa um gasto público anual de R$ 1.400 por ano e por habitante, ou pouco mais de R$ 3 por dia por pessoa. Os gastos públicos e privados com saúde estão estimados em 608 bilhões de reais ao ano, o que significa que 25% da população, que são aqueles atendidos pelos planos de seguros de saúde privados, utiliza metade do total de recursos gastos com a saúde. Se a gente desdobra esses números, tem-se a concentração de que 1% da população, 2 milhões de pessoas, consome 10% dos gastos, 30 bilhões. O SUS é responsável por 12 milhões de internações por ano, mais de 4 bilhões, vou repetir, 4 bilhões de atendimentos ambulatoriais, 650 milhões de doses de vacinas foram aplicadas de 2015 a 2019. Só em 2013 foram imunizados 156 milhões de brasileiros. E nunca se falou em dificuldade logística para isso. O SUS é responsável por 96% dos 13.300 transplantes realizados em 2019, realizados no país em 2019. E o Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes. Além dessas atividades mais assistenciais, o SUS é responsável pelas vigilâncias sanitária, epidemiológica e nutricional,
pelo controle da saúde suplementar e o controle de drogas, medicamentos, insumos e alimentos, dentre tantos outros. E isso para todos os brasileiros, incluindo os 25% que são no seguro privado de saúde. O SUS não é só atendimento médico hospitalar. A gente pode perguntar, pode indagar, como seria a vida sem o Estado? A vida sem o SUS? Tirem o Estado e o que fica? Acabem o SUS e vejam como fica. Se houver uma nova Assembleia Constituinte, ela devia colocar a instituição do Sistema Único de Saúde logo após o artigo 5º das garantias individuais e não lá no artigo 195. A saúde deve estar realçada como direito de todos e dever do Estado. Os defensores do Estado mínimo, os liberais, neoliberais, ultraliberais, ou como quer que se denominem, devem estar com muita dificuldade para aplicarem seus conceitos nessa quadra da história. Sem a presença decisiva do Estado, não há sobrevivência econômica para a maior parte da população. Porém, sem a presença do SUS, não há possibilidade de vivência. No entanto, não é possível ignorar a invasão mental provocada pelos discursos de autoridades contra recomendações sanitárias, aquelas de isolamento e distanciamento social, sobre o uso de máscaras e fechamento de comércios e restrições ao funcionamento de serviços. Wilhelm Reich, em 1933, escreveu: o sucesso de Hitler nos anos 1928, 1933, é a comprovação de que são os grandes homens, entre aspas, esses grandes homens, que fazem a história, insuflando nas massas as suas ideias, também, entre aspas, ideias. É verdade que a propaganda nacional socialista se fundamenta nessa ideologia do chefe. Segundo o escritor Wilhelm Stapel, que era muito vinculado a Hitler e escreveu vários de seus discursos, o nacionalsocialismo é um movimento elementar, impossível de superar com argumentos, também, entre aspas, os argumentos. Os argumentos, continua Stapel, os argumentos só teriam efeito se o movimento fosse imposto usando argumentos. Explicitando, o argumento utilizado no nacionalfascismo, no nazifascismo, é o próprio líder. Ou seja, quando Bolsonaro diz a Constituição sou eu, ele está reafirmando essa constatação de 80 ou 90 anos atrás e deixando claro aos seguidores influenciados que suas palavras e atitudes, e mais que tudo, ele próprio é a mensagem. Esse tipo de informação que vem das autoridades, não faça isso, não precisa fazer aquilo, não use máscara, né? Ele cria um autêntico quebra-mola no percurso mental das pessoas. E mesmo aqueles que podem fazer um desvio de trajeto são muito impactados. Nesse momento, o Brasil vive muitos conflitos. É um país de conflito aberto. E nós, né, psicanalistas, estamos acostumados a lidar com isso. E esses conflitos estão à vista, né? Na Câmara, ontem, por exemplo, foi colocado a discussão do limite da imunidade parlamentar e o conflito entre imunidade e impunidade. Aqui, para nós, eu sinto falta de um debate inteligente sobre possíveis e eventuais contradições entre liberdades individuais e interesses da coletividade. Algum deve prevalecer? É passível uma harmonização? Eu sinto falta desse tipo de discussão. As vicissitudes do isolamento, por si só, já criavam dificuldades. Bom, estou fechando esse parênteses sobre o conflito. Né? As vicissitudes do isolamento, por si só, já criavam dificuldades. E mesmo quando alguns analisandos, muito loquazes no consultório, confessavam sua ansiedade pelo advindo da sessão, muitas vezes seu início era conformado por longos silêncios, como se a conexão fosse se fazendo aos poucos.
Karen Horney, em 1937, pontua: o isolamento emocional é difícil de aturar para qualquer pessoa. Torna-se, entretanto, uma calamidade se coincide com apreensões e incertezas acerca de si próprio. É uma autêntica antevisão da pandemia. O isolamento, o medo de adoecer, de morrer na solidão, de não ter a quem recorrer, de manter contatos com possíveis contaminados, contrapondo-se aos desejos de viver, de encontrar pessoas, de namorar, de ver gente, de ver o mundo, de apenas poder se apropriar da sua vida, são pensamentos que formam um caldo de cultura atual e explosivo. Lembrando Melanie Klein, em 1923. Por consequência, podemos supor que o homem normal adquire sua saúde mental através de inibições e por meio de um recalcamento vitorioso, ou uma repressão bem-sucedida. Se a quantidade de ansiedade investida em inibições exceder a quantidade de sublimação, vai resultar numa inibição neurótica, posto que a luta entre a libido e o recalcamento não vai se desenrolar mais no campo das tendências do ego, e os processos empregados na neurose para operar a ansiedade começam a funcionar. Para encerrar, só mais uma lembrança, essa de Bion, em Atenção e Interpretação, que pode se encaixar muito bem para muitos momentos desse episódio. Há pacientes cujo contato com a realidade se apresenta mais difícil quando a mesma, ou seja, a realidade, é o seu próprio estado mental. Bom, era isso. Muito obrigado pela atenção de todos e aguardemos agora o Bernardo, que vai nos abrilhantar um pouquinho mais. Silva, só para você saber, já tem comentários aqui no chat que as pessoas gostaram muito dos dados que você trouxe sobre o SUS. De fato, há um desconhecimento, a gente conhece muito pouco, né, ou como é que funciona o nosso sistema, e nesse sentido as pessoas já estão agradecendo, estão te cumprimentando pela sua fala. Bom, agora a gente vai escutar o Bernardo. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado, Beth e a Sociedade de Brasília pelo convite. É um prazer estar com vocês e obrigado ao Silvan pela apresentação dele. Eu acho que os psicanalistas precisamos entrar em contato e tomar contato com essa realidade, né, da saúde mental, da saúde pública, da saúde coletiva, para não ficarmos alienados numa espécie de torre de marfim, como aconteceu em muitos momentos da história da psicanálise. Bem, eu... quando você me convidou, Beth, eu de imediato pensei assim, bom, eu participei de várias conversas e webinars sobre a pandemia desde março do ano passado e pensei assim, que mais eu poderia falar, contribuir e de que forma poderia enriquecer essa troca com todos vocês que estão participando desse encontro. E o que mexeu comigo foi uma coisa que você me disse, Beth, que era que você reconhecia um pouco no que eu tinha escrito, no que eu falava, essa indissociabilidade entre a clínica psicanalítica e o contexto social, político e cultural no qual a gente vive. Essa, para mim, foi uma preocupação permanente desde o início, né, da minha formação como pessoa e como analista, né? Então eu disse, bom, acho que talvez eu tenha alguma coisa para dizer, né, a respeito desta situação a partir da experiência clínica e dos encontros com colegas, das trocas e de alguma questão que eu acho que ela complementa e dialoga com tudo que o Silvan nos trouxe, né? Eu acho que tem uma questão metodológica na psicanálise e epistemológica que vem desde o Freud, né? O Freud sempre levou em consideração e trabalhou, né, não com uma psicanálise aplicada, né, nem com uma psicanálise que pensasse o psiquismo como algum elemento individual desconectado do social.
né? Alguns textos culturais do Freud, desde Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização, né, O Porvir de uma Ilusão, há uma imbrincação indissociável entre o sofrimento humano, a constituição da psique, né, e a cultura na qual a gente vive e atua, né? Então, é impensável, né, a não ser que a gente pague o preço de uma tremenda alienação, a dissociação entre a clínica e a cultura e a sociedade e o político que a gente vive. No entanto, afirmar isto pode soar bonito, né? O difícil é fazer. O difícil é como é que a gente trabalha esta clínica, não só nos consultórios, né, mas nos serviços de saúde pública, nos hospitais, nas instituições, como é que a gente mantém uma escuta psicanalítica sem descambar, né, para uma discussão e uma prática puramente política ou sociológica. Não que, como cidadãos, nós não possamos e devamos ter uma prática política, né? Mas a psicanálise e o nosso fazer nos demanda um exercício de outra ordem no campo da clínica. Então, como integrar estas coisas? Como pensar estas coisas conjuntamente? Evidentemente que não vou fazer hoje uma fala sobre esta epistemologia, não é o espaço, mas acho que é o espaço de a gente pensar nesta participação encarnada do social na nossa clínica. Há uns anos atrás, quando eu estudei o tema da solidão, por exemplo, eu pensei que ao ler a literatura da época em que o Freud começa a escrever, há uma profunda crise da representação do eu. E a gente encontra essa crise, né, nos contos e na literatura fantástica, na escrita de Kafka, na escrita de Maupassant, de Poe. Então, a gente vê que a psicanálise, quando reconhece uma certa fragilidade e limitação do eu para dar conta da subjetividade humana, isso já estava no campo da cultura, né? A modernidade vinha, né, fracassando no seu projeto de uma racionalidade. Então, nesse sentido, eu acho que continuar trabalhando nessa direção é continuar dentro do esforço principal que o Freud desenvolveu ao conceber a sua teoria da psique e a prática clínica. Eu pensei que, para a nossa conversa, poderia pegar 3 pontos para a gente poder debater e conversarmos juntos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, justamente para dar espaço para a gente poder conversar. O primeiro ponto, ao meu ver, diz respeito ao impacto inicial da pandemia, né? Como o Silvan nos mostrou, né, nesse impacto inicial, nós vivemos todos uma sensação de perplexidade, incerteza, medo do desconhecido, né? E, ao mesmo tempo, um reconhecimento para quem tolerava, né, reconhecer a nossa fragilidade e um desamparo tanto no campo que foi se evidenciando ao longo dos meses, na medida que a pandemia foi se perpetuando, né, foi evidenciando, né, esse desamparo no campo social, político, econômico, né, no sentido de mostrar as grandes diferenças que todos sabemos que existem no Brasil, desde uma perspectiva social e econômica, condições de moradia, de infraestrutura, de saneamento básico, de assistência à saúde, né? Isso que o Silvan falou, né? Pessoas que dispõem de 1 metro quadrado, enquanto outras dispõem de 1.000 metros quadrados. Quer dizer, não podemos pensar o efeito da pandemia de uma forma absoluta e única, né? Mas a pandemia fez como que subir à superfície, né, o que nós todos sabemos que existe, mas para muitos estava submerso. Alguns tentaram nos passar a ideia de que a pandemia é uma catástrofe da ordem natural, né, como se fosse um terremoto, né, um tsunami. Tem uma psicanalista argentina já falecida, que muitos de vocês talvez conheçam, que é a Silvia Bleichmann, né? A Silvia sempre
ela trabalhou muito com catástrofes sociais, com tratamento de pessoas que sofreram por causa da ditadura, e ela nos diz assim, não há catástrofes naturais para a humanidade. Todas as catástrofes são sociais, porque mesmo quando se trata de um vírus, se coloca em pauta o modo como o Estado, as instituições, né, o social vai tratar disto que está acontecendo. Né? E se a gente não... Então, quando a gente olha para isto, né, a gente vê o quanto em muitos lugares, não só no Brasil, mas em outros lugares também, né, o Estado mostrou uma certa falência do Estado, uma omissão do Estado, uma disputa e privilegiar interesses que não eram os interesses da população, mas interesses de certo grupo, colocando em risco milhares e milhões de vidas no mundo inteiro. Então, isso é profundamente assustador, né? E, de alguma forma, inadmissível, né? Condições desse tipo. Então, de imediato, a gente faz uma conexão entre o que... Vou tentar falar um pouco sobre a questão das dimensões do sofrimento, das diferentes formas de sofrimento, né? E essa condição social e política que agudiza, né, esse sofrimento, como se estivéssemos sujeitos a um destino trágico, né? A uma crônica de uma morte anunciada, de um abandono anunciado. Continuando nesse primeiro ponto do início da pandemia, mas tentando fazer uma ponte com o título da nossa conversa, que tem a ver com as formas de sofrimento, né? Temos que falar um pouquinho do que é o sofrimento. Sofrimento é alguma coisa que intuitivamente todos nós conhecemos, todos passamos, né? Mas, então, quando falamos da pandemia, eu pensei bastante antes do nosso encontro, em função da clínica, do que tenho vivido, e que há uma dimensão visível do sofrimento, uma dimensão bastante aparente, mas não aparente como ilusória, não, real, aparente, que se mostra, mas há uma dimensão invisível do sofrimento. E essa dimensão invisível do sofrimento, ela vai se marcando e vai emergindo cada vez mais na medida que o tempo da pandemia vai se prolongando, né? Ela vai aparecendo de múltiplas formas. Vai aparecendo como essa questão da abolição do tempo, como uma questão, um sofrimento silencioso, não é uma consciência que grita, que berra, que estoura, né? Mas é uma sensação de desânimo, de falta de motivação, de um abandono, né? Há uma sensação de um luto impossível, né? Há uma sensação de um luto, de algo muito estranho, quando o coletivo, quando a sociedade não consegue fazer um luto pelos seus mortos, né? Você iniciou esta fala, né, hoje, sobre isso, e o que significa 240 mil mortes no Brasil. Quer dizer, são números, né? Mas cada um é uma vida, é uma família, é um entorno, né? Quando a gente sai nos números e vai para a dimensão subjetiva, né? E quando o sofrimento e a dor não é legitimada pelo outro, né? E não é legitimado pelo Estado, a vivência de abandono, de desamparo, vai se agigantando de alguma forma. E vai reforçando as ideias de injustiça social, exclusão, discriminação, negação da realidade e das necessidades básicas, não só de alimentação, né, de cuidados, mas as necessidades básicas de reconhecimento à dor do outro, né? Nós estamos vivendo, né, quando a gente vê pessoas, né, de jet ski comemorando o carnaval ou se encontrando, quando estamos numa situação de tamanho sofrimento, né, é assustador o nível de cinismo, né, e de clivagem que está sendo vivido, né? Bom,
Nesse momento, vou citar uma frasezinha do René Caes, que estudou muito a questão do sofrimento e o sofrimento nas instituições. O René Caes é um psicanalista francês de Lyon. Ele diz: tão logo retomamos contato com as angústias primitivas, assim que nossas identificações fundamentais ficam ameaçadas, a confiança desaparece. A confiança no futuro, a confiança no outro, a confiança no governo, a confiança no país. Ficamos, na medida que o desamparo que nós estamos vivendo ecoa e tem ressonância com o nosso desamparo constitutivo, como Freud nos mostrou, começamos a perder, de alguma forma, representações básicas e fundamentais que nos ajudam a ter esperança e a fazer um projeto coletivo para nossas vidas. Se a gente der um passo a mais, um passo à frente, o segundo ponto agora que eu queria falar, vou falar brevemente desse para chegar no terceiro. Esse segundo ponto diz respeito à temporalidade. Um jovem escritor brasileiro, chama Julian Fuchs, que talvez muitos de vocês conheçam, escreveu uma breve crônica sobre a questão do tempo e a morte do tempo. Ele fez uma imagem de uma espécie de uma bolha gigante que ia crescendo com a pandemia e nos impedia de olhar para trás, para o passado, e também nos impedia de olhar para frente. Quando eu li essa breve crônica dele, a minha vontade era de ter uma espada, um espeto, para espetar essa bolha, para acabar com essa bolha que anulava a temporalidade, que nos impedia de olhar para a vida que tínhamos e nos impedia de ver um projeto futuro. E isto teve muita ressonância com as situações que todos nós, eu acho, vivemos no consultório. A sensação de um eterno presente, de uma continuidade, de alguma coisa que não muda, que não tem continuidade. Um paciente meu falava da imagem que ele tinha de que esta realidade tinha eclipsado, como um eclipse do Sol, e não podia se ver mais nada. E aos poucos esse eclipse foi se dissipando para alguns e começamos a poder olhar um pouco mais, com um pouco mais de atenção e se projetar um pouco para o futuro. Talvez a ideia da vacina nos trouxe, mesmo que tão complicada como está sendo e tão politizada como está sendo, alguma luz para um futuro possível. Agora, tem um tema, você, Beth, falou do traumático e muita gente tem falado do traumático. Tem um ponto que eu queria destacar e que me parece fundamental. Quem trabalhou muito isso foi Janine Puget, uma psicanalista argentina que recentemente faleceu, e ela se ancora numa ideia do Alain Badiou, que ele fala do acontecimento. O que nós estamos vivendo com a pandemia é um acontecimento terrível, desestruturador, desorganizador, mortífero, mas ele é um acontecimento. Ele pode se tornar traumático, ele tem potencial traumático, mas ele também tem um potencial, como ela diz, de um tempo que ela chama, como os gregos chamavam, fora o tempo cronológico, eles usavam o tempo do aion, o tempo do acontecimento, que é o tempo de alguma coisa que se bifurca em múltiplas possibilidades, como um Big Bang. Então, uma das possibilidades é o trauma. Mas o trauma que se dá pode ser um trauma social, mas na subjetividade e na constituição de cada um de nós e de cada família, em cima dos contextos que tem. Mas também alguma coisa que pode pôr em pauta o desamparo. E recentemente eu estava lendo algumas coisas e vocês conhecem, acho que todos conhecem o Vladimir Safat, E ele tem escrito algumas coisas interessantes sobre os afetos na política, Que pareceria ser que, quando a gente fala de afetos, estamos falando da vida privada, da subjetividade individual de cada um, E pareceria um psicologismo trazer os afetos para a política. Mas não é verdade, O Sivan nos mostrou, em relação ao nazismo e tudo, quanto
os afetos foram necessários para captar a identificação, coaptar a identificação com o líder. Né? Agora, o que o Safat fala de um modo interessante, eu acho que a ideia de que o desamparo também pode ser um elemento que mobilize para a transformação. Né? Que o desamparo não seja só a busca de um mito, a busca de uma figura religiosa e salvadora, de um líder salvador, mas que o desamparo também poderia ser um elemento transformador. Curiosamente, eu estava falando com uma colega minha da sociedade sobre isto, e ela me disse, poxa, mas você lembra, o Paulo Freire também falava disto. Né? O Paulo Freire também falava dessa força, né, do desamparo. Com isso, quero entrar no último ponto, e com isto eu acabo, né, quero terminar, que naquela frasezinha, né, que você citou, eu terminava falando um pouco de uma dimensão que tem a ver não com a contenção, com a elaboração, mas também com a ação. Né? Eu acho que a gente não pode perder de vista a dimensão da ação. A ação sempre foi tida na psicanálise, ela tem uma conotação, né, do ato e da atuação. Né? A atuação como alguma coisa de algo que não pode ser contido na dimensão psíquica. Né? Depois isso evoluiu para outras ideias, de Nachman, e que sim, fazem sentido, e às vezes a ação é uma atuação. Né? Mas, por outro lado, grande parte da dimensão traumática que nós vivemos, e o Freud já falava isso desde os primeiros casos, né, de neurose, é quando nós estamos reduzidos a uma condição passiva. Quando nós não podemos agir, quando não temos condição de agir. E eu queria trazer um exemplo, para tornar isto que eu estou dizendo mais concreto, de uma experiência que supervisionei numa escola de São Paulo. Né? Uma escola de São Paulo, de um trabalho com crianças na 6ª e na 7ª série. Todos vocês sabem que muitas escolas, e principalmente muitas escolas de elite no Brasil, em São Paulo e no Brasil inteiro, montaram um super trabalho, e com muito respeito pelos professores e as direções que se empenharam em continuar as aulas como se nada tivesse acontecido. Montar um sistema didático à distância, mas com exigências e cobranças de resultados de aprendizagem, para que o ano não, entre aspas, não se perdesse. Né? Nesta escola que vou lhes falar, que é o Equipe, em São Paulo, uma escola que tem uma tradição bastante diferente, e eles têm um trabalho interdisciplinar, mesmo nas séries do Fundamental 2, eles montaram 2 projetos. Um projeto chamava A Vida Vivida, a Vida Inventada, e outro projeto chamava A Pasta Vermelha. Olha o vermelho aí, cuidado. Então, A Vida Vivida Inventada era um projeto interdisciplinar em que os alunos escrevem textos autobiográficos e ficcionais a partir de objetos disparadores de memória. Esses objetos disparadores de memória tinham a ver com as aulas de história, com as aulas de geografia, com as aulas de ciências, né? Mas eles passavam por um trabalho, né, autobiográfico e reflexivo. E depois eles liam esses textos. Isso foi um projeto de um semestre. Né? Os meninos não queriam parar de ter aula, não queriam parar de fazer. O outro projeto, que tinha um caráter mais ou menos parecido, mas eles tinham estudado as populações indígenas, a mitologia, né, as populações negras, junto com a questão da Amazônia, diferentes temas ligados aos mitos de origem do mundo, das religiões. Então, cada um tinha que inventar e criar um mundo próprio, né? Com seres e com paisagens. Claro que havia isso estava catalisado pelo que eles estavam entrando em contato nas aulas. E isto teve um efeito transformativo, quer dizer, esses alunos se sentiram ativos, né, para tramitar de alguma forma o mal-estar que estavam vivendo, né? Envolveram as famílias não numa coisa obsessiva de ficar frente à tela para acompanhar a aula, né, mas um processo criativo e transformador.
Isto é o que eu estou chamando de ação. Né? Isto que chamam de ação na clínica psicanalítica, nas instituições, nos diferentes espaços onde a gente está. Né? Alguma coisa que, né, se aproxima de alguma coisa que o Christopher Bolas falava, quando ele fala do objeto transformativo. Né? Quando o outro se oferece como alguma instância que vai poder transformar alguma coisa em mim. Né? Então, o ambiente pode oferecer condições, mesmo que em condições tão adversas como que nós estamos vivendo, para um processo transformativo, e evidentemente que levar isto, claro, nos microespaços, na micropolítica, como falavam Deleuze e Guattari, mas também nos espaços maiores, evidentemente com outros recursos, com outras estratégias, com outras táticas, né, que nos toca viver. E, de alguma forma, a gente se sente com estas iniciativas. Para mim foi um prazer supervisionar esse trabalho e a gente também se sente mais ativo e mais vivo em uma condição tão mortífera como a que nós estamos vivendo. Obrigado, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Bernardo. Você trouxe vários pontos aqui para a gente começar a pensar. Bom, o nosso combinado é que você e Silvan possam interagir um pouco, né? Possam comentar um pouco primeiro como é que foram afetados um pelo outro. Aí, em seguida, a gente passa a palavra para os nossos participantes. Sabe, eu vou, como eu falei primeiro, eu vou começar, né, sobre dois aspectos que a fala do Bernardo me remeteu. O primeiro diz respeito à ficção social e ficção científica. É como se a coisa fosse, olha, ficção científica é bobagem hoje. Não adianta pensar em ficção, sabe? O que a gente pensar vai acontecer. Pode não acontecer daqui a 50 dias, mas há 50 anos ou há 100 anos. Né? Ficção científica me parece que a coisa está se esgotando pelo próprio progresso. Uma vacina demorava 10, 20, algumas 40 anos para serem feitas. Né? Algumas têm mais de 100 anos, como a de malária, e não conseguem ser feitas. E hoje, em 6 meses, tem 120 vacinas em produção. Então, a tecnologia, né, o científico, falar em ficção científica me parece uma coisa meia boba, agora ficção social não. Né? Quer dizer, como é que a sociedade pode se apropriar de toda essa produção? Né? E o que a gente está vendo, né, é ver fotografias de Nova York, Barcelona, sei lá, tudo deserto, Roma, né, por causa de uma epidemia inimaginável. Né? Agora, são, vamos dizer assim, populações que foram se educando para lidar com o coletivo. Parece que nós ainda estamos um pouco mais longe. Talvez essas experiências, né, que o Bernardo está falando da escola, lá em São Paulo, da Escola Equipe, talvez isso ajude a uma próxima geração, porque essa nossa, eu acho que já era. Eu acho que a nossa noção de coletividade ela é muito rala. A segunda questão, né, que a fala do Bernardo me levou a pensar, na questão do tempo, né? O Kant dizia que o tempo era uma medida da nossa sensibilidade. E eu acho que é muito isso, né? A temporalidade é uma coisa que ficou, sei lá, não sei nem como pensar uma coisa assim, porque no início da pandemia, né, a gente imaginava que ia durar um tempo. Um tempo. Se fosse um mês, um ano, ia durar um tempo. Havia um objeto definido nesse tempo. Né? Qualquer tempo. Bom, hoje a gente não tem mais isso, não mais, acabou. Qual é o tempo? Né? Em todas as dimensões, né? Você pode chegar a pensar numa dimensão política, na questão do planejamento da vacina, por exemplo, não tem nem ideia do que é que vai acontecer.
E, em relação a isso, você também não tem ideia do que pode acontecer com a própria pandemia e com a própria maneira das pessoas se colocarem perante a pandemia. Nós temos hoje cidades no Brasil, eu estava escutando o rádio há pouco, Araraquara, por exemplo, que está fechando, fazendo um lockdown que o Wuhan, na China, fez há um ano atrás. Só que não adianta Araraquara fazer se Ribeirão Preto, que está a 70 quilômetros, não fizer. Sabe, fica uma coisa maluca. Né? Você tem núcleos de ação, como você estava falando, né, de atuação, que não tem uma ligação. É como se as coisas não tivessem sequência e consequência. Então, sei lá, eu acho que em relação a tudo isso, nós temos que lidar, não é só com desconhecimento, não, acho que a gente tem que lidar muito com a incerteza, sabe? E fazer o melhor que a gente puder de nós, né? Com as pessoas que estão perto da gente, com os pacientes, com as pessoas que buscam conversar com a gente, é poder lidar com a incerteza. Talvez essa seja a grande questão, como lidar com a incerteza. Bernardo, com você. Não, vou pegar um primeiro gancho com essa noção de incerteza, né? Porque, de algum modo, tanto nós como nossos analisandos, né? Estamos no mesmo, nós e nossos analisandos estamos no mesmo barco. Né? Então, isso é uma coisa que a Janine Puget, que tem me inspirado muito ultimamente, quer dizer, ela tinha um texto muito antigo que falava do mundo superpostos, né? Essa superposição do mundo do analista com o mundo dos analisandos. Uhum. E quando essa superposição é total, a gente tem condições não muito boas contratransferencialmente de auxiliar os pacientes. Né? Então, como se deslocar dessa superposição? Como saber que estamos no mesmo barco, mas ao mesmo tempo em outro lugar? Eu acho que isso me parece que foi o que os professores dessa escola que eu contei fizeram. Se sentindo no mesmo barco, tendo uma empatia fortíssima com as crianças, mas, ao mesmo tempo, ter a capacidade de oferecer alguma coisa, né, para elas se sentirem e para exercerem a vida e a atividade. Não se trata só de se sentir vivo, senão de estar vivo. Né? E esse é um desafio enorme. O Silvano tocou num ponto, agora, mesmo na fala dele, agora quando falou do coletivo, que eu acho que a gente vem vivendo um tempo, não só desde a pandemia, mas desde antes, desde algumas décadas, né, de uma tentativa, não podemos dizer programada, mas uma tentativa dentro do neoliberalismo de aniquilação do coletivo, né, de destruição da ideia do coletivo. Né? Quando uma escola, vou falar uma escola diferente daquela, uma escola nova em São Paulo se apresenta para os pais dizendo que as crianças de 3 aninhos já vão começar a pensar no empreendedorismo, né? E sua forma, quer dizer, eles estão... Não, antes da pandemia, né? Mas estão esmagando a ideia do coletivo. Quando nós tínhamos a ideia que a escola ia ser um espaço de socialização, de trabalhar junto, de produzir coletivamente. Não, a ideia é de vender o peixe, né, do individualismo absoluto, né? Não de um liberalismo nem o clássico, né, da liberdade individual, né, que é isso que o Silvano nos traz desde uma perspectiva política que me parece fundamental, um discurso que a ideia da liberdade é usada para atacar e para destruir o próprio processo democrático que concede essa liberdade. Ou seja, esse debate é crucial para a sociedade brasileira. E não só para a sociedade brasileira, quer dizer, em Estados Unidos, em outros países, quer dizer, qual é o limite de uma liberdade? Eu vou dar a liberdade para o outro para destruir a minha própria liberdade e a liberdade do coletivo? Né? Quer dizer, o debate sobre o coletivo, eu acho que ele é
essencial, e ele é essencial em todos os espaços, né? Nas nossas instituições psicanalíticas, nas escolas, nos lugares de trabalho, na política, ele é fundamental. Agora, uma das coisas silenciosas, mas que a médio prazo geram barulho, é o desânimo e a depressão, né? Quer dizer, acontecem coisas e a gente não vê reação da população, né? Isso é assustador, né? Quando se liberam em mais armas, coisas que estão acontecendo e a população fica passiva. Não estou falando passiva no sentido de atacar ou não o governo, mas passiva no sentido do direito de se manifestar, de dizer o que pensa, né? E dizer o que pensa no espaço público. Eu acho que aí entra numa coisa que, retomando essa ideia dos afetos na política, o Hobbes dizia, né, que o medo é o afeto principal na política, que o medo começa, né, através do medo que as populações começam a ser dominadas, né? Então, se a gente cede nas coisas mais básicas, cede no pensamento, cede na liberdade de expressão, na liberdade de discutir, de pensar junto, de pensar coletivamente, né? A gente deixa que o medo, né, tome conta, né? E aí a questão, né, nós não vamos transformar as coisas só mandando o WhatsApp entre os amigos. Não vai dar conta. Nós temos uma pergunta. Está dando eco na minha fala ou não? De Lena Maria Furtado. A Lena Maria diz assim: vocês podem falar um pouco de como lidar com essa coletividade, com essas questões sistêmicas ligadas umas nas outras, e a questão do indivíduo tão valorizado pelo capitalismo, que eu acho que é um pouco do que você estava, tanto o Silvan, né, e você, Bernardo, estavam tentando aí colocar, né, quer dizer, qual é o limite? Você quer ler algumas perguntas? E depois... aí a Daniela Bochetti também diz assim, precisa de um momento só para falarmos sobre a coletividade. Achei interessante, né, quer dizer, ela está chamando a atenção, né? Precisamos conversar mais sobre esse ponto que vocês estão trazendo, né? Olhar mais para o coletivo. Eu deixaria o Bernardo continuar um pouco nessa resposta que ele já estava desenvolvendo. Tá bom. Tá, Bernardo? Tá bom. Não, posso falar um pouco mais. Eu acho que isso vem desde quando Freud falava que toda a psicologia é social, né? Porque envolve o outro, né? E o outro está presente na nossa vida como adversário, mas também como parceiro, como elemento através do qual a gente se constitui, né? Mas, ao mesmo tempo, o Freud nos fala do narcisismo das pequenas diferenças, né? E como a alteridade e como a diferença é muito difícil de tolerar e de suportar, né? O Silvan fez uma referência ao fascismo, né? No sentido, quando ele fez assim que é quase que impossível argumentar, porque se está num discurso único e de crença, né? Não há possibilidade de estabelecer um coletivo nesse contexto. Então, me parece que é fundamental ampliar os caminhos de diálogo, de conversa, mesmo que sejam poucos, mas eu concordo com o Silvan, temos que pensar nas próximas gerações, né? Temos que pensar no futuro, né? Quer dizer, temos que pensar que, bom, já houve tempos na humanidade, né, houve tempos de holocausto, houve tempos de massacres, não só na Europa, a gente viu o que aconteceu com os Tutsis na África, mais de 1 milhão de pessoas exterminadas, o massacre dos armênios, quer dizer, há diferentes níveis de pensar o coletivo, né? Mas esses mecanismos que vão gerando ódio, né? Acho que a gente tem que ser humilde no sentido de dizer, bom, não temos resposta para isto, mas nós temos que trabalhar para inventar formas de diálogo, né? Quantas pessoas de nós
às vezes, ou deixaram de falar com amigos, de trocar com amigos, porque aderiram a esta ou outra ideia. Quer dizer, há uma fragmentação e há um esgarçamento do tecido social que já vinha acontecendo de antes, com essa ideia, né, de privilegiar o indivíduo a qualquer preço, né? Então, a ideia de solidariedade e de empatia, a gente reconhece, como o Silvano também falou, tivemos iniciativas fantásticas, né, de cozinhas populares, distribuições de marmitas. A gente teve amostras, né, de solidariedade enormes pelo Brasil inteiro, só que elas não ganham espaço, né? Elas não ganham o espaço que mereceriam ganhar. Então, não estou falando isso para pintar que a questão do coletivo é fácil, ou vai ser fácil. Ela não é. Ela não é, porque tem que enfrentar forças muito desagregadoras, né? Mas tem havido no Brasil iniciativas extraordinárias, né? E não só níveis da população mais simples e tudo, mas até de grandes empresários e tudo. Tem havido movimentações, né? E a gente precisa se somar a essas iniciativas. Eu penso que isso é fundamental. Mais uma vez digo, por isso que eu coloquei a palavra ação no final daquela frase, né? Não adianta só reflexão. Reflexão ajuda e é fundamental, mas o coletivo se faz na experiência mesmo, né? Sabe, seguindo um pouco adiante no que você estava falando, Bernardo, eu estava aqui pensando, né? Existem todas essas experiências, todas essas ações, mas é que parece que fica faltando sequência e consequência. Uhum. Né? Não há uma coordenação, alguma coisa que possa dirigir o fluxo, né? Talvez uma parte disso possa ser atribuída ao próprio governo, aos governos. Não diria só a um, diria aos governos, né? Mas também pode ser atribuído a um processo nosso de formação de sociedade, individualmente, de cada um, e de uma sociedade que vai se formando e conformando. Se a gente pensar que países com formação étnica muito diferente, política e condução política diferente, como na Ásia, né, que você vai ter a China, a Índia, a Indonésia, o Vietnã, eles conseguiram usar um sentido de coletividade que parece que é alguma coisa muito antiga, independe do governo que eles estão vivendo. É uma condição intrínseca da sociedade e intrínseca das pessoas, como se as pessoas tivessem se educando ao longo dos séculos, né, para lidar umas com as outras. Parece que a nossa herança é uma herança mais individual mesmo, sabe? E que torna difícil esse processo de coletivização. Podemos fazer pequenas ações ou grandes ações, mas elas vão sofrer de uma falta de continuidade, né, e de sequência e consequência. Daí eu pensar que é coisa para próximas gerações, se em algum momento a gente começar, né? E talvez uma das poucas coisas que essa pandemia pode trazer de bom seja essa noção de que o outro existe, que o outro é importante, né? Que a gente pode fazer as coisas juntos, né? Mesmo contando com, vamos dizer assim, com dirigentes que têm uma grande parcela de seguidores, não vamos negar isso, com dirigentes que são incapazes de lidar com qualquer processo de união, ou de empatia, como você falou, né? de cuidado pelo outro. É algo que eu penso que
é importante para a gente poder lidar com isso e difundir. Se um de nós puder difundir essa ideia para mais um, para mais um, para mais um, que bom, difundimos para 3. Talvez essa seja a melhor consequência dessa grande dificuldade que a gente está vivendo. Eu estou vendo assim várias pessoas comentando aqui no chat a conversa de vocês. Eu pensei de passar a palavra para elas também, não só eu ler as perguntas, mas quem sabe elas querem falar. Por exemplo, eu vi que o Luciano Lírio tinha levantado a mão, também a Madalena também tinha levantado a mão, mas trouxe questão, a Renata Ineco também está trazendo. Enfim, eu acho que a gente poderia ouvir vocês. A Almira também fez algum comentário. E que tal vocês começarem também? Eu fiquei pensando de vocês falarem, colocarem as questões. Pode ser? Quem gostaria de começar? Deixa eu ver aqui. Bom, tem um comentário, acho que talvez a Madalena, depois tem a Almira, a Renata, enfim, tem várias pessoas. Vocês querem fazer como? Sugiro que você convide as pessoas. Tá, então vamos lá. A primeira, Madalena, você pode começar, Madalena Rodrigues? Boa tarde, estou te vendo já. Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu sou usuária do SUS e ativista pelo SUS. E a minha pergunta para o Silvan é sobre como estabelecer uma proximidade entre a atuação da psicanálise com esses 75% de brasileiros carentes, principalmente nesse período de pandemia, carentes de algum apoio psicológico. Eu li há poucos dias o livro de uma médica do SUS que se chama Júlia Rocha. Ela é médica em Belo Horizonte e ela escreveu um livro belíssimo sobre a escuta do paciente. Ela é clínica geral e ela relata no livro vários episódios de contato com os pacientes. É um livro assim muito sedutor e animador, mas ali fica claro como é dramática a necessidade das pessoas por ajuda, por apoio psicológico, o que influi enormemente na cura, né? O título do livro é Pacientes que Curam. Então, ela valoriza muito essa interação, essa escuta. E isso é um ponto, né? Então, eu queria que o Silvan falasse sobre o espaço que existe no SUS, que é muito pequeno, para ajuda psicológica aos pacientes. Eu vi também que o que vocês acham? Tem mais 2 perguntas para vocês. Eu acho que a questão da Madalena me pareceu muito interessante e importante. Tá. Eu deixaria, como foi endereçada para o Silvan, deixaria ele falar primeiro, depois eu gostaria de comentar. Ok, então vamos ouvir o Silvan e o Bernardo. Pode ser para os dois. Ok. Olha, eu vejo de 2 maneiras. Primeiro, que existe uma resistência grande à psicanálise por parte não só dos profissionais médicos, né, mas também por outros profissionais, de uma maneira geral, não só SUS como não SUS, de uma maneira geral, uma resistência, né? Então, para você pensar na possibilidade de alcançar o paciente, eu vejo uma dificuldade muito grande, não só assim, técnica, mas metodológica mesmo. Agora, eu acho que poderia ser pensado uma abordagem para os profissionais,
sabe? Algum tipo de abordagem que aproximasse os profissionais que trabalham no SUS, né, que aproximasse os profissionais da psicanálise. O Luciano participou de eu não vou dizer de uma experiência, mas ele participou de um processo muito interessante há alguns anos atrás, né, talvez muitos, né, Luciano, de role-playing em Sobradinho, claro, com a Virgínia Bicudo, em que ela fazia, né, uma abordagem com os alunos da Faculdade de Medicina, que ela fazia uma abordagem. São coisas que gente que participou disso, sei lá, 50 anos atrás, não esquece. Então, talvez seja interessante pensar que, antes de chegar no paciente SUS, talvez fosse interessante ir pelo profissional SUS. Bernardo. Sim, eu queria te contar, Magdalena, é uma coisa que não foi feita através do SUS, mas nós fizemos na Sociedade de São Paulo, através da Diretoria de Atendimento à Comunidade, ao longo do ano passado todo, criamos um projeto que chamava Rede, e psicanalistas da sociedade, psicanalistas em formação, se voluntariavam, foi organizado um sistema para, num primeiro momento, cediam horas para 2, 3 encontros com todos os profissionais que quisessem, que atuavam na linha de frente, né, no combate à pandemia. Enfermeiros, atendentes, médicos, e se voluntariaram quase 300 analistas, né, e se atendeu um número imenso de pessoas no Brasil inteiro, né, e as pessoas trazendo situações. Isso posso depois te enviar, tem alguns trabalhos que foram escritos, algumas coisas, se você quiser, deixa teu e-mail ou teu contato com a Beth, posso te mandar. Foi uma experiência interessante, fundamental, e também todos os profissionais estavam trabalhando em grupos de discussão para processar esses atendimentos, e também foram feitos depois, a posteriori, encaminhamentos, porque a ideia justamente não era fazer um atendimento a longo prazo, uma análise, sim, mas intervenções pontuais. Depois de 3 meses desse trabalho, se abriu isso para a população em geral, né? Não só para os profissionais, mas para a população em geral. A acolhida da sociedade foi enorme, né? Teve muita demanda, e muitos outros grupos fizeram isso, né? Agora, em relação à saúde pública, eu participei, eu sempre trabalhei na área de saúde pública, quer dizer, na gestão da Luísa Erundina em São Paulo, quando ela foi prefeita, ela criou uma coisa que chamava CEFOR, que era um centro de capacitação para profissionais que intervíamos em todos os equipamentos de saúde coletiva, de saúde pública, para trabalhar nessa direção do que o Silvano está falando com os profissionais. Então, mas é isso que acontece no Brasil, como o Silvano falou. Iniciativas dessas começam, brotam, duram 3, 4 anos, depois acabam murchando, né? Mas são paradigmáticas, são muito importantes, né? Mas realmente deve depender das lideranças que a gente tem para que essas iniciativas possam realmente vingar. Mas a experiência de atendimento foi muito importante, e que chegamos a cidades onde as pessoas não tinham interlocutores, né? E pessoas que estavam no dia a dia mesmo, atendendo, e no início com essa dimensão que falamos de incerteza, de não saber como tratar o paciente, de viver angústias terríveis, né? Foi muito importante, né? Mas é uma gota, né? É uma gota nesse universo todo. Esse comentário de vocês e essa pergunta da Madalena me fez pensar num trabalho que é realizado por colegas aqui de Brasília. Não sei se a Eliana, a Fátima, o Alexandre estão presentes. Eles realizam um trabalho junto a profissionais de saúde aqui na Universidade de Brasília com o Grupo Balent, que também já tem algum tempo, que é extremamente interessante, exatamente de poder ouvir somente acho que médicos ali, acho que na medicina, se eles estiverem por aqui, eu vou pedir para eles comentarem também. O Luciano Lírio também gostaria de fazer uma pergunta. Luciano, eu sei que você está inscrito já tem um bom tempo. Ele até escreveu aqui, a ficção de que a ciência resolveria todos os problemas humanos
Há um choque, mas será? Será um anúncio do fim da humanidade? A angústia está aí. Isso aí é uma provocação que o Luciano fez para você, Silvana. Vivemos fim dos tempos? O Luciano é um provocador nato. Também tem a Renata. Bom, como o Luciano não apareceu, não sei, que faz uma questão. Você quer falar, Renata? Renata Ineco, gostaria de se colocar ou você colocou a tua pergunta aqui? Posso falar? Ok, obrigada. Boa tarde, quase boa noite a todos. É um prazer participar, né, desse momento. Me chamou a atenção muito rapidamente a fala do Bernardo, quando ele fez a referência ao empreendedorismo, né? E anteriormente também, quando Silvan fez também a citação, essa apatia, né, das pessoas que chegam, na verdade, até os consultórios. Eu venho pensando ao longo dos anos, né, na minha trajetória na educação superior, estudando e pesquisando isso, que as pessoas reduziram significativamente a capacidade crítica, né? E nessa falta de reflexão crítica também a possibilidade de ser ativo socialmente. Então, essa apatia, né? Esse recolhimento diante dessas... Renata, a gente não está te ouvindo mais. Escuta por aqui? Agora deu, por favor. Continua por aí. Tá. Então, vou concluir a pergunta aqui para o Bernardo. Você não acha, Bernardo, que esses incentivos ao empreendedorismo, incluindo também uma iniciação científica, a pesquisa, eles contribuem para que, né, os alunos e futuros, né, profissionais, cidadãos responsáveis socialmente tenham uma percepção diferente de si mesmos, né? E a partir dessa percepção da sua individualidade, conseguir compreender o coletivo e ser também, a partir disso, mais ativos e conscientes socialmente? Renata, eu acho que é boa a tua pergunta, porque ela toca num ponto delicado que é ideológico, né, que tem a ver com o universo que a gente está vivendo. Eu acho que contribuir, no sentido que você está dizendo, a que as crianças possam desenvolver uma atividade participativa, né, ativas, e não serem meros receptores do conhecimento, mas produtores do conhecimento e produtores das relações, me parece fundamental e importante. Mas a ideologia do empreendedorismo, e transforma cada um de nós num pequeno empresário, né? Vai, de alguma forma, acabando com a ideia de solidariedade. Veja, nós estamos vivendo num mundo em que estão nos incentivando a que sejamos todos pequenos empresários, né? Quando você vai ver um curso, já te dizem, quando você vai, investimento X, né? Você está investindo. Então, há uma lógica do mercado que ela é introduzida no universo, né, da formação, da cultura, e que vai propagando. Quer dizer, então, cada vez vai se perdendo mais a filosofia do welfare state, né? Aquele Estado que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, em que o Estado vamos dizer, se investia de uma responsabilidade em relação aos cidadãos, né? Mas não para que o cidadão ficasse um cidadão passivo, que ele não fosse ativo na realidade transformadora e tudo, né? Mas uma série de garantias. Nessa ideia de que cada um é empresário de si mesmo, é cada um por si, e salve-se quem puder, né? É uma lógica da competição e do individualismo levada a um extremo muito grande. Então, o problema não é empreender, o problema não é tomar iniciativa, o problema não é criar negócios, não, nada disso. O problema é quando você estimula nas crianças uma dimensão excessivamente individualista, né? Eu acho que isso é muito problemático. Você vai criar uma geração, uma nova geração,
onde a ideia de coletividade, de parceria, de solidariedade, de trabalho coletivo, né, tem um lugar marginal, né? E isso é complicado na perspectiva futura, pelo menos eu vejo assim, né? Como é que essas ações empreendedoras, né, elas podem também ser motivadas pelas universidades por grupos, né, por coletivos, claro, né? Quer dizer, acho que você está chamando a atenção, né? Aprender a estar junto, né? Quer dizer. Só complementando aqui um pouquinho, Beth, a gente tem hoje, né, em voga o empreendedorismo social. Isso. E justamente tem essa intenção da coletividade, né? Isso. Depende do enfoque desse empreendedorismo abordado, que na maioria das vezes tem esse viés mesmo capitalista, da competição, da individualidade exacerbada, né? Uhum. Almira, será que a tua pergunta não tem a ver um pouco com essa conversa, hein? Acho que você trouxe, né? Que coletivos são esses que a gente também quer apostar? Acho que seria interessante você falar. Porque eu acho que a gente fala em coletividades, mas precisa qualificar, porque tem, né, coletividades profundamente corporativistas. Então, eu acho que é preciso qualificar o conceito, esse trabalho conjunto. Nós temos trabalhos conjuntos que têm uma meta profundamente egoísta, né? Então, é essa necessidade. Mas eu aproveito só para colocar uma outra ideia, junto àquelas do momento de terapia, do desamparo e das incertezas, né, que o Silvan trouxe, e eu trago a ideia para a gente pensar das limitações. Como que esse contexto de pandemia traz o sentido de limitação, né? De encontro, de saída, e isso é algo que as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com as limitações. Obrigada. Depois, se você quiser comentar, mas eu me trouxe uma evocação de um sonho que um paciente trouxe, né? De que ele sonhou que ele estava conversando com os mortos, né? Foi muito forte esse sonho, né? Para falar um pouquinho de clínica, né? A gente falou muito pouco de clínica, né? Os pacientes sonharam muito, e nós também nesse período, né, de isolamento. E foi muito interessante a conversa com esse paciente a partir desse sonho, porque ao mesmo tempo que ele conversava com as pessoas por vídeo, por Skype, por telefone, por WhatsApp, havia uma sensação que algo da vida, do contato corporal, do estar junto, né, parecia estar né, morto. O sonho trouxe isso como uma imagem fortíssima, né, dessa privação, né, que todos estamos vivendo, né? E como esse, tem inúmeros exemplos de situações de sonhos e tudo que foram aparecendo, e que os pacientes puderam conversar, né, com a gente desse tipo de sensação muito angustiante, né, desse isolamento social, né? Enfim, só para contar uma situação que tem ressonância com isso que você falou, Almira. Interessante você ter citado, Bernardo, o sonho, né, que tem comparecido muito. E a gente tem visto muitos colegas escreverem sobre sonho. Na última revista, eu até citei sobre a pandemia, da Revista Brasileira de Psicanálise, tem um dos artigos de uma colega da PUC São Paulo, estou tentando me lembrar o nome dela, onde ela está fazendo um levantamento dos sonhos. As pessoas escrevem, né? Ela está coletando esses sonhos, e aí é interessante, né, que ela está trabalhando essa ideia do sonho, não só, né, naquela ideia da realização do desejo, mas, enfim, o sonho como uma possibilidade de testemunharem, né, todas as pessoas que estão escrevendo e poderem falar, e aparece muito, né, tanto as questões políticas, quanto as questões da pandemia e todos esses temas que você trouxe aí na dimensão do sofrimento, né, do desamparo e todos os aspectos que você trouxe, né, da insegurança e uma perspectiva fim do mundo, né, como o Luciano também lembrou, e ela dizendo assim, esse lugar do sonhar coletivo sendo acolhido por ela, né, e disponibilizando isso como uma possibilidade de uma
clínica do testemunho, né? Quer dizer, as pessoas poderem falar e testemunharem o que estão vivendo e, de alguma maneira, se verem reconhecidas, né? Pelo sonho delas, contados e recontados. Então, achei importante você ter trazido essa ideia do sonho, porque eu estou vendo várias pesquisas de colegas psicanalistas nessa linha, né? De levantar sonhos e não só conversarem juntos, mas como ela está fazendo. Achei interessante essa metodologia. As pessoas escrevem e mandam para ela, né? Inclusive, eu fiquei sabendo, Beth, que legal que você falou, que ela está fazendo agora, vai sair um livro, ela distribuiu desses sonhos para vários analistas. Cada analista recebeu uns 5 sonhos, vai escrever alguma coisa. Que ótimo. E vai fazer, a ideia é fazer um livro disso. Interessante. Vamos ter isso daqui a algum tempo. Que ótimo. Estou até procurando aqui, para não deixar de citar o nome dela, achei. O nome do artigo da revista é Da Dor ao Sonho, sobre a coleção Onírico Pandemia. O nome dela é Adriana Barbosa Pereira. É um artigo que saiu agora na revista da Brasileira, no primeiro número sobre pandemia. Então, ela está dando continuidade, né? Quer dizer, os analistas vão discutir esse sonho. Interessante. A Tereza Lírio, que está querendo falar. Tereza, a palavra está com você. Pronto, estão me ouvindo? Sim, Tereza, estamos te ouvindo. Você está em Luciano, ótimo. Resgatou ele para a gente. Mas então, eu fiquei aqui com 2 ideias que os nossos apresentadores trouxeram. A ideia de equidade e a ideia, não é, da irrupção no campo psicanalítico desses aspectos sociais, né? Então, quando a gente fala da nossa clínica como psicanalistas, a gente tem o contato com pessoas, né, que realmente, para essas pessoas, as medidas de proteção à saúde, né, foram muito importantes. Fiquem em casa, as crianças não vão na escola, né? Mas pensando nessa ideia da equidade, quer dizer, o que é proteção para a saúde física de muitos, nessa experiência nossa da Rede Solidária, onde a gente pôde conhecer a realidade da miséria e da violência, essa medida não foi de proteção, não é? Quer dizer, quantas crianças que não puderam ir à escola perderam um lugar assim de respirar, um lugar de saúde mental? Quantas crianças que ficaram em casa vivendo um desespero da dificuldade econômica, da violência resultante disso, né? E eu pensei assim que, como psicanalistas, talvez a gente, de alguma forma, pudesse levar isso em conta, né? Pensar como que a gente poderia ajudar a pensar isso, né? Essa equidade, quer dizer, o que é proteção para um, para outro está expondo a uma situação de muito risco. Quem sabe, Beth, nos nossos programas, né, no contato com as escolas, a gente possa ajudar a encaminhar, a levar isso mais em conta. Era essa a minha reflexão. De fato, questão trazida para o Silvan, né? Quer dizer, são as divergências, a desigualdade social, né? Isso. Se para uns, né, para nós, por exemplo, que estamos trabalhando em casa, estamos podendo fazer isso, para muitas pessoas, muitas crianças, né, perderam a escola, o convívio social, e estão tendo que lidar com a tragédia familiar, né, Tereza? Que a gente sabe que... Então, mas justamente nessa linha, Tereza, é o que eu vinha falando de uma ideologia que toma conta e que se propaga quando se fala do home office, né? Home office é bom, né? Ou meio bom, assim, para que tenha espaço, para que tenha, né? Você fala com pessoas que não sei, posso dar um exemplo da sociedade. Eu, como presidente, tive que trabalhar em manter a sociedade de São Paulo funcionando nessas condições. Nós temos quase 20 funcionários que ajudamos com computador, com coisas, enfim, para que pudessem trabalhar em casa. Mas as pessoas vinham com o filhinho no colo, chorando, quer dizer,
Quer dizer, não é o home office de pessoas do mercado financeiro, ou de um advogado, de um autoescritório, né? São pessoas que têm condições. E essas são pessoas que já têm emprego, que têm trabalho, que têm um apartamentinho, né, razoável, mas que tinham que cuidar dos filhos, trabalhar, fazer coisas e tudo. Então, essa ideia de que se vende uma ideologia, né? E se compra uma ideologia que o mundo mudou. Sim, o mundo está mudando, mas justamente na direção do que o Luciano estava falando. Se explicitou cada vez mais a altíssima concentração de renda, né? As facilidades que algumas pessoas tinham de ir para a casa de campo, de ir para a praia, de ir para espaços assim, quando outras pessoas tiveram condições, estão tendo condições, né? Paupérrimas para lidar e que estão se expondo a situações de risco porque precisam continuar vivendo e precisam ganhar um pão para amanhã, né? Então, isso foi muito brutalmente exposto. Então, às vezes, choca certo discurso, né, que apresenta o mundo, né, o admirável mundo novo, né, do home office, como se fosse, né, o ensino à distância, ou pais desesperados com os filhinhos na frente de computador, criança que quer sair do computador, brincar, ficar dando voltas pela casa e tem que ficar lá, né, focado assim, fazendo lição e tudo. Quer dizer, é um mundo, é algo muito complicado e eu acho que merece todo um debate, e um debate no sentido de pensar alternativas possíveis, né? Isso que se levanta. Parece que o Gerson quer falar isso, Gerson. A Daniela colocou aqui no site. O Silvan caiu, deu um raio na casa dele, desconectou tudo, ele está tentando voltar, acabou de me avisar. Voltei. Voltou. Gerson, vamos lá. O raio não cai duas vezes, viu, Silvânia? Fica tranquilo. Que bom. Boa tarde, foi muito bom participar, está sendo bom participar. E eu queria uma orientação aqui. Hoje mesmo eu recebi de um amigo, desembargador, situação muito confortável, a palavra medo, mas exageradamente acentuada. Uma colega, uma amiga, estava muito assustada quando a netinha dela falou que ameaçou dar um abraço, e ela falou, não, vovó, eu não quero ser a sua assassina. Então eu estou tendo casos assim, que perguntam para mim o que fazer, e eu, sinceramente, eu fico até com medo em falar alguma coisa, e como a gente só está ouvindo, mas também só ouvir nessa circunstância não é a solução. Na Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, nós aqui do Paraná, nós temos um programa chamado DEDICA, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. São 2 psicanalistas, 10 psicólogas, todas analisantes, e atende crianças gratuitamente, não é pelo SUS, não é gratuitamente mesmo, e crianças vítimas de violência grave e gravíssima. E antes atendíamos presencialmente e agora por celular, do jeito que é possível. Com todas as dificuldades, vocês não imaginam o bem que faz para as crianças vitimizadas de violências, uma conversa com as psicólogas e com os psicólogos nossos aqui. Então, tem que... nesses albergues, nesses abrigos de crianças, vocês não imaginam o drama, bom, com certeza sabem, mas é muito dramático o cuidado, estamos há mais de ano, quer dizer, vai fazer um ano agora, em 20 de março, atendendo à distância. É possível, mas o Estado deixou-os totalmente sem internet, sem computador, é uma violência institucional, além daquela que recebeu em casa. Então, o medo e a dificuldade para atender crianças vítimas de violência está muito sério aqui no nosso meio, em todo lugar, né? Mas aqui onde nós temos um serviço bastante organizado. Vocês ajudaram bastante aqui a pensar, e eu agradeço a oportunidade de ter participado. Obrigado, senhor. Vocês gostariam de comentar? Eu podia comentar uma coisa
que o Gerson falou. Obrigado, Gerson, pelo comentário importantíssimo que você fez e que você trouxe. Eu trabalhei muitos anos com crianças e dou supervisão de pessoas que trabalham com crianças e conseguiram atender, né, através da internet quando tem, né? Mas uma coisa muito importante para os profissionais, e acho que a gente sempre se preocupou de levar isso para a pediatria, para trabalhar as pessoas que... É como funciona a mente infantil, né? Há relatos que são esteticamente maravilhosos, mas tristes, né? Por exemplo, crianças que brincam com bonecas, crianças pequenininhas, 6, 7 anos, assim, que à noite, quando vão dormir, colocam todos os super-heróis que elas têm em volta da cama, né? Para não deixar, para que o coronavírus chegue até elas. Então, se a gente pudesse, eu acho que algumas pessoas conseguiram, ter um espaço de conversa com os pais, né, quando é possível, de tentar passar um pouco o que é o imaginário infantil, né? O que é esse monstro invisível, né, abominável do corona, poder brincar com as crianças, né, introduzir uma dimensão lúdica em relação a isso, não só a dimensão do pavor, né, ajuda a desenhar com as crianças, ajuda a desconstruir, e o que é pavor pode passar a ser cuidado, né? Tomar cuidado com a vovó, cuidado com o vovô, né? Com a família e tudo. E não que eu vou ser um assassino em potencial, né? Quer dizer, é se permitir trabalhar com esse imaginário infantil. Mas para trabalhar com esse imaginário infantil, os analistas de crianças, os educadores, isso tem que poder se espalhar, poder chegar, né? Quer dizer, trabalhar com a criança não é só trabalhar com as angústias primitivas mais precoces, é entender a riqueza e o fascínio, né, desse potencial do imaginário infantil que cria monstros, que cria figuras abomináveis e que a gente tem que poder interagir e brincar com a criança dessas. Eu virei o corona que vou te destruir. Poder ter uma dimensão lúdica na infância que a gente precisa, mesmo em situações tão difíceis como a que a gente está vivendo, precisa poder introduzir, né? Para que a experiência seja menos dramática. Isso que eu estava dizendo, não necessariamente o acontecimento precisa ser traumático. Ele pode ser transformador, apesar de tudo. Mas para isso temos que ter certas condições para poder criar esses espaços. Então, obrigado, Gerson. É muito importante a sua colocação. Beth, permite? Sim, claro, estamos aí aguardando você. Eu acho que o que aconteceu comigo, por exemplo, eu acho que a gente pode pensar um pouco que é o que acontece muitas vezes durante a sessão, né? Caiu a linha. Caiu. A gente está falando, cai a linha, né? E às vezes... Você ainda está aí, Beth, você ainda está aí? Assim, a gente escuta isso. Como é que se diz? É quase que a parapsicologia, né? Os espíritos, né? Você está aí, você está aí. Tá? Muitas vezes eu me sinto assim, eu estou fazendo uma sessão espírita, você está aí, né? Mas, enfim, eu acho que isso que o Bernardo falou é fundamental. Quer dizer, aconteceu um imprevisto, né? A Virgínia falou algumas vezes, né? Ela disse assim, olha, a análise já é difícil, não precisa transformar numa tortura, né? Ou num tormento, né? Então, sabe, acontece, a gente pode fazer com que as coisas tenham a dimensão que elas têm. Caiu a linha, né? Então, caiu a linha. Você deve ter falado sozinho algum tempo, porque você não percebeu que eu não estava aqui. Se você quiser repetir, repete. Se você quiser continuar, continua. Mas a coisa pode ser tratada com naturalidade, do mesmo modo que em relação à criança, né? Sabe, se a gente conseguir tratar com naturalidade, ajuda a retirar a carga, não só da criança, mas a nossa também. Que vale isso tanto para a situação familiar como a situação do consultório. Só isso.
A Lúcia, a colega nossa, comentou, né, que essa conversa fez ela lembrar do filme A Vida é Bela, né? Sim. Naquela situação trágica, né, do Holocausto, né, enfim, da Segunda Guerra, enfim, né, como é que uma criança pôde estar vivendo e o que o pai fazia, né, para poder, enfim, ajudá-la a pensar sobre aquilo, enfim, a elaborar. Alguém mais gostaria de se colocar? Nós já estamos chegando ao fim, faltam apenas alguns minutos. Oi, Beth. Oi, Nise. A palavra está com você, querida, pode falar. Obrigada. Nada. Nossa, que encontro, borbulhando de inquietações, de questões, de esperanças possíveis, transformações possíveis, como o Bernardo aí falou, as possibilidades de um acontecimento pode ser traumático, mas não necessariamente, né, impede uma possível transformação, que seja como o Silvan falou, né, no pântano pode vir sim uma flor. Eu acho que essa aposta, apesar de o que o Gerson aí trouxe em situações tão traumáticas, difíceis, que realmente acho que a gente sente muitas vezes em carne viva, me fez lembrar algumas vivências também minhas, situações assim. Mas me veio agora, escutando esse final, interessante que teve uma associação com a Lúcia, que eu pensei também nesse filme, mas anteriormente me veio, eu acho que é no texto Inibição, Sintoma e Angústia, se alguém lembrar, se eu estiver equivocada, aí me ajudem, por gentileza, quando o Freud cita, é emocionante esse momento, quando o netinho dele, um menino que estava no escuro, preso no armário, e ele pede, não é, para a ama ou para a babá, né, que falasse. E aí ela fala, ué, o que vai adiantar? Mas aí, escutando você, traz mais luz. Então, isso que o Silvan e o Bernardo falaram, da questão de possíveis transformações, mesmo que sejam mínimas, mas que haja um continente. E obrigado, Silvan, que você trouxe, né? O desconhecimento, conhecimento. Esse prefixo des, ele é polissêmico, porque ele traz descontentamento, contentamento, descontinuidade, continuidade, enfim, nessas transformações possíveis que a gente pode ir construindo junto, não é? Com o nosso paciente ou num grupo social, mas a partir de nós, da dor, né, e da empatia. Então, é fazendo o que é possível, mas fazendo algo, né? Muito obrigada. Muito bom, Nise, você trouxe exatamente assim, completando o que estava sendo conversado, né? Vocês chegam numa pergunta que eu tinha separado aqui, né, que caso desse tempo, e que acho que tem a ver com isso, né? Que é como que nós, a pergunta é mais ou menos isso, como vocês pensam que a psicanálise poderia nos ajudar a diminuir essa fenda, né, esse vão, esse abismo que até o próprio Silvan trouxe na fala dele, né, que essa situação nos colocou. Enfim, tanto no sentido de como, se não tem argumentos, por exemplo, para combater esse líder, né, que a gente estava também se referindo, que é uma questão séria, né? A gente vive uma pandemia, vive também um governo que tem dificultado bastante, né, a nossa experiência vital, que chances, que pontes que poderíamos construir, né, como psicanalistas. Aí vocês citaram, e a gente também tem exemplos aqui da Rede Solidária, mas se vocês quiserem, a última, enfim, eu queria que ouvir vocês e a gente depois se despedir, né, quer dizer, como que a psicanálise, como o nosso trabalho, o que a gente pode fazer, né, para estabelecer pontes nesse vão, nesse abismo, né, que a gente está nele. Não sei, acho que tudo o que nós falamos, tanto o Silvan como eu e os colegas, né, foi em torno dessa questão, né? Sim. Dos esforços, das tentativas, de pontes no campo do pensamento, no campo da experiência, no campo com os colegas,
de experiências como esta, que nos fazem sentir menos sozinhos, né? A todos nós, né? E esses encontros têm sido muito importantes, não só pelo conteúdo que trocamos, né? Mas por rever pessoas, amigos, pessoas que estão pensando, que estão refletindo, né? Muitas vezes o que se passa também no encontro analítico vai muito além das palavras, né, que são proferidas ou das interpretações, né? Eu acho que um encontro dessa natureza também tem algo disso. Eu tive a experiência de participar de encontros da América Latina, assim que de repente eu via colegas, né? Então que não via fazia tempo, então é a continuidade da vida, né, que se manifesta nesses encontros, né? Então isso é muito além da psicanálise, né? A psicanálise é uma coisinha pequena, importante, que todos nós temos muito carinho e cuidamos muito, mas a vida vai muito além, e eu acho que estes encontros têm muito desse tipo de troca, né? Que são... Uma colega de Brasília, amiga de Brasília, me escreveu ontem, me mandou um e-mail. Bom, Bernardo, então depois, amanhã você vem para Brasília, depois à noite você vem jantar em casa, você traz a sobremesa. Porque eu falei, ei, vou levar um vinho também. Porque é isso que aconteceria se eu estivesse em Brasília, né? A gente iria jantar juntos, a gente iria tomar um vinho, conversar, e bom, isso nos foi tirado, né? E acho que temos que trabalhar com a expectativa que em algum momento possamos voltar a isso, né? Eu agradeço muito a possibilidade de estar com vocês hoje, por ter participado, agradeço ao Silvá, você, e a todas as pessoas que ficaram aqui firmes nos ouvindo e trocando e dando sua contribuição. Obrigado. Te agradeço. Silvá? Beth, tentando não responder, mas de algum modo continuando o papo, sim, né? Um dos livros sagrados do judaísmo, a Torá, tem os preceitos, né? E tem 613 preceitos, alguns positivos, outros negativos, do tipo não matarás, honrar pai e mãe, esse tipo de coisa. E o último dos preceitos, segundo alguns rabinos, é o mais misterioso de todos. E alguns dizem que não, que é o mais simples. Como toda a história judaica tem o que é no meio, tem a pergunta, né? O que é, o que não é. E esse último preceito, não respondendo a você, mas, de certo modo, colocando isso, escolhe viver. Essa é a nossa sina. Se a gente conseguir levar adiante, escolhe viver. Boa aposta, hein? Seguirmos vivos, nos cuidando e produzindo encontros maravilhosos como esse. Quero agradecer a presença de todos vocês. A gente teve um número de pessoas muito grande aqui. Agradeço a todos. Os comentários no chat foram maravilhosos. A gente vai salvar todos para poder olhar depois com cuidado. Eu vi que tem pedido, viu, Bernardo, de você compartilhar alguma desse trabalho aí da Diretoria de Comunidade e Cultura, depois eu passo para vocês. E, mais uma vez, agradecer muito vocês dois terem topado. Assim que eu fiz o contato, vocês na hora quiseram, então, para mim, foi uma alegria muito grande, para nós, né, da Diretoria de Comunidade e Cultura, eu, Tereza Lírio e Daniela Bojanovski. Eu acho que vocês dois nos animaram, né? Vocês, com o acete de vocês, a gente falou, opa, estamos no caminho certo. Quero só agradecer. E que bom que a gente... Não podemos jantar na casa da Cíntia hoje, né, Bernardo? Mas a gente pode... A gente está se abraçando. Isso. A Cíntia até lembrou aqui no chat. A última vez que o Bernardo veio, a gente jantou em casa, é verdade. Uma boa janta. Gente, muito obrigado. Um beijo para todos, tudo de bom. Bernardo, muito obrigado, Bernardo. Até a próxima. Vamos ver se no final de março a gente volta. Um grande abraço. Um abraço. A todos vocês. Tchau. Tchau.